Pessoal, essa é uma aula importante para que nós entendamos a autorregulação do organismo. Vitalismo é a capacidade de autorregulação desse organismo. O conceito de vitalismo entende a saúde para além do bom funcionamento da máquina. Para o vitalismo, existe uma força que sustenta o ser, e essa força chama-se força vital. E quando ela está em seu pleno funcionamento, o indivíduo vive em estado de saúde e bem-estar. Corrobora com este olhar a definição de saúde segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Aqui nós percebemos o quanto que a nossa medicina convencional, alopática, está distante do próprio conceito da Organização Mundial da Saúde. Eu me lembro de assistir um caso clínico numa cidade vizinha, em que os médicos apresentaram um quadro de câncer muito grave e que foi fulminante para essa pessoa. E durante a conversa, eles traziam a ideia de que ela não tinha nada mais de difícil na vida dela, além daquela situação clínica tão forte que era aquele câncer. Mas quando eu olhei para a história, e eu estava lá como homeopata, e homeopata pergunta demais, mas quando eu olhei para aquela história, eu percebi que não tinha sido perguntado para ela sobre o passado da infância ou sobre acontecimentos difíceis ao longo da vida dela. Então, como é que nós podemos dizer que não tinha nada mais de problemas além daquele câncer? E assim é o que nós começamos a investigar aqui. Nós olhamos para todas as faces, para todos os níveis de possibilidades de adoecimento, para trazermos a saúde também para esse bem-estar físico, mental e social. Bom, e foi Hipócrates, né, o pai da medicina, lá entre 460 e 377 a.C., né, que considerava que se podia tratar das pessoas de 3 maneiras diferentes. Então, existiam 3 tipos de terapias para atender o paciente. O primeiro deles, ele chamou de vis medicatrix naturae, que é a cura pela natureza. O segundo, ele chamou de lei dos contrários, ou contraria contraris curentur. E, por fim, a lei dos semelhantes, similia similibus curentur, que são utilizados até os dias atuais. A primeira delas, a vis medicatrix naturae, exige muito pouco do profissional da saúde. Por quê? Está dizendo que o nosso corpo tem a habilidade de se ajustar quando algo se desregula nele. Então, se nós estamos falando de doença aguda, em geral, nós trazemos a ideia de que o corpo consegue se ajustar. Porém, em tempos de facilidade, e eu falo isso porque muitas pessoas utilizam de planos de saúde para ir procurar atendimento em diferentes momentos, a todo momento e por qualquer queixa, né? É comum nessas condições que as pessoas sejam medicadas sem necessidade, ou por ansiedade, ou por medo de que o pior aconteça. Tem uma piada em pediatria, eu fui pediatra, então isso é interessante de falar. A piada em pediatria diz assim: qual é a via em que o pediatra medica mais? E a gente fala, é a via das dúvidas, justamente por medo que o pior aconteça. Assim,
O uso de, por exemplo, anti-inflamatórios, quando eu torci o meu pé, meu tornozelo, e aí eu uso anti-inflamatório logo de cara, eu já estou atrapalhando o caminho natural de cura que o organismo podia seguir. Embora a frase seja realmente atestada em seus corpos, ela resume um dos princípios orientadores da medicina hipocrática, que diz que os organismos deixados por si só ou por si sós, muitas vezes podem se curar. Essa é uma base muito forte da medicina e da odontologia integrativas, que vocês não podem se esquecer. Eu preciso facilitar o caminho de cura, mas eu não posso desdenhar da vis medicatrix nature para aquele paciente estar apto de novo à saúde. A segunda forma, que o Hipócrates nos apresenta, ela é praticada de forma notória pela medicina convencional. A gente sabe disso. Trata-se de promover o efeito contrário. Nós chamamos isso de enantio. Enantio significa contrário. Embora não seja um termo muito comum, mas enantiopatia é quando eu uso um antitérmico para tratar uma febre. Ou um efeito diferente, que a gente chama de halo. Então, alopatia é quando eu uso um corticoide para uma doença autoimune, que é um tratamento diferente, ele não é necessariamente o contrário. E assim, as aplicações, tanto da alopatia quanto da enantiopatia, são as aplicações mais correntes nos dias atuais. A terceira foi aproveitada por Samuel Hahnemann. Então, Hahnemann, e essa história eu conheço bem, porque eu sou homeopata, quando Hahnemann estava insatisfeito, buscando uma saída para a insatisfação dele com os métodos alopáticos e enantiopáticos de tratamento da época dele, ele vai buscar na filosofia de Hipócrates essa ideia de que o semelhante pode curar o semelhante. Então, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, criou todo um método de tratamento no qual menos é mais. Para ele, a reação natural defensiva do organismo, entregue a si mesmo, é o meio de cura para algumas enfermidades passageiras. Essas enfermidades que duram apenas brevemente, como algumas doenças agudas e até algumas doenças medicamentosas. Quando o organismo não consegue resolver por si só, é a hora de integrar ações que favoreçam a retomada dessa força vital, seja por meio de medicamentos semelhantes aos sintomas desse paciente ou pela mudança de hábitos, como a adoção de uma alimentação saudável, a prática de atividade física, redução de estresse, melhoria da qualidade do sono e assim por diante. Quando nós pensamos em incorporar o vitalismo à Academia MOI, é porque nós reconhecemos a importância de não tratar os sintomas apenas, mas de fortalecer a vitalidade do paciente, favorecendo sua capacidade de autorregulação interna. Eu já não sei quantas vezes eu falei sobre regulação interna aqui com vocês, mas todas as vezes que eu falar, eu vou falar com propriedade, porque isso precisa ficar gravado na memória de vocês. Assim, a saúde é vista pela Academia MOI em quatro níveis diferentes. O nível físico, mental e emocional, que andam juntos, espiritual e social. Quais são, então, as ações envolvidas no cuidado nesses diferentes níveis? Então, no nível físico, nós vamos ter
nutrição e sono de qualidade. Claro que aqui, gente, é só um olhar didático, porque eu posso pensar no sono como uma melhoria mental também, tá? Então, alimentação e nutrição adequadas, porque nós acreditamos que a alimentação, que é uma prática que eu repito todos os dias e mais de uma vez por dia, vai causar um efeito significativo na saúde física, mas também isso tem repercussão lá na saúde mental. Então, uma dieta equilibrada, rica em nutrientes essenciais, pode fornecer o suporte nutricional para o funcionamento adequado do corpo e do cérebro e a promoção de um bom estado mental. E o sono? Qual a importância dele, né? Nós sabemos que o sono favorece não só o equilíbrio físico, mas também o equilíbrio psíquico. Um sono adequado contribui para o descanso do cérebro, a regulação emocional também e a capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. Nós encorajamos práticas e hábitos que promovam um sono reparador. Isso tudo nós vamos ver lá no módulo 8, pessoal. Nós estamos aqui plantando uma sementinha que nós vamos colher lá na frente, lá no módulo 8 do nosso curso, ok? E no nível mental, é muito importante o autocuidado emocional e o gerenciamento do estresse. Vamos lá. Autocuidado emocional, como assim? Nós queremos estar sempre incentivando os nossos pacientes a cuidarem de suas emoções, de seus sentimentos, para que eles autorregulem essa emoção, para que eles tenham noção do que os afeta e de como eles podem lidar com isso que os afeta. Isso pode ser feito por meio de práticas como meditação, técnicas respiratórias, atividades de lazer, expressão artística, entre outras. Aqui eu queria dar um exemplo para vocês. O meu sobrinho, ele tem apenas 7 anos, mas desde muito pequeno eu ensinei para ele que na hora que ele ficasse muito nervoso, que ele respirasse. Como a yoga é uma das minhas habilidades, eu trouxe para ele a expressão pranayama. Então eu falo: Lorenzo, faz pranayama, faz pranayama. E nessa hora ele fecha os olhinhos e respira fundo, põe os dedinhos assim no Gyan Mudra, respira fundo 3 vezes e eu falo: se o nervosismo não passou, continua respirando mais um pouco. E assim a gente vai trabalhando, né? Às vezes com as crianças, às vezes com os adultos, com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, e vamos ajudando elas nessa ideia de trazer mais presença para o movimento que está acontecendo com ela. E dentro da expressão artística, eu também gosto de dizer que a primeira vez que eu tive noção de que a expressão artística me equilibrava foi em 1990, quando eu comecei a fazer um curso de pintura. Ali eu me deixava estar, como se não existisse ontem nem amanhã. Eu estava completamente presente. Então, a atenção plena é uma das formas de nós gerenciarmos nossas emoções. E o estresse? Nós também entendemos que lidar com estresse de forma saudável e eficaz é de grande importância. Então, nós encorajamos estratégias de redução do estresse, como a prática regular de atividade física, o estabelecimento de rotinas equilibradas, o cultivo de relações sociais positivas, a busca de atividades que relaxam, né? E isso também vai tocar o nível social. Então, no nível social, nós queremos o bem-estar psicossocial e também favorecer o networking. Aqui eu não estou falando de networking do trabalho exatamente, embora esse também é de suma importância, mas o networking das nossas relações mais próximas, aquelas que nos dão alegria de viver, né? Então, nós promovemos o bem-estar
psicossocial que envolve a construção de relacionamentos saudáveis, a participação em atividades que tragam satisfação e propósito e o engajamento em práticas de autocuidado social. Nós sabemos que quando nós nos apoiamos uns nos outros e quando nós apoiamos outras pessoas da nossa comunidade, nós nos sentimos mais felizes, mais alegres, né? As relações sociais e o apoio social na saúde e no bem-estar são muito importantes. Somos seres sociais e devemos administrar nossos relacionamentos para que eles sejam saudáveis, para que façamos conexões comunitárias com interações positivas. As redes sociais promovem saúde emocional, combatem o isolamento que é tão comum hoje entre os nossos idosos e estimulam um estilo de vida saudável. A Academia MOI, ela vai estar sempre incentivando práticas que promovam a construção desses relacionamentos saudáveis. A participação em grupos de apoio, a busca de atividades sociais que tragam satisfação e conexão uns com os outros. E por último, a conexão espiritual, o nível espiritual, né? Nós reconhecemos que espiritualidade, independente da forma como ela acontece, ou seja, independente de religião, para cada indivíduo é um fator significativo de saúde e de bem-estar, fornecendo um senso de propósito. O que é isso? Muitas vezes nós nos questionamos, né? E os nossos pacientes muito mais, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Aonde que eu quero chegar? Esse senso de propósito nos garante um olhar direcionado e cheio de significado e também uma ligação com algo que é maior do que nós, porque nós entendemos que somos passageiros, que esse momento vai passar. E então nós precisamos ter um significado e um modo de deixar um legado. Isso nos conecta. Dentro da Academia MOI, nós vamos sempre encorajar práticas que promovam o desenvolvimento espiritual. Aí envolve meditação, reflexão, busca por valores pessoais, conexão com a natureza. Não sei se vocês sabem, mas em alguns países da Europa, a prática de ir para a natureza é uma prática reconhecida como saudável, indicada por médicos. A gente chama de banho de floresta. Aqui no Brasil existe um jeito de chamar de banho de mato, para ficar mais brasileiro, né? Então, pessoal, por meio dessa abordagem holística e integrativa, a Academia MOI promove equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida para o profissional da saúde desenvolver a sua autoconfiança, autocuidado e atender seus pacientes de forma integral, integrativa para o desenvolvimento e evolução humanos. Estamos todos juntos nessa vibração de deixar também o nosso legado. Então, cuide-se e vamos lá para o nosso próximo assunto.